Meu nome é John Victor. Eu vou falar aqui hoje sobre a semana 4 do complementar do PET da Escola Estadual Mestre Ercílio de São Francisco. Lembrando que eu sou estudante da Universidade Estadual de Montes Claros, no curso de matemática, e eu vou prestar esclarecimento aqui para os alunos sobre as atividades. Vamos começar com a primeira atividade, a questão 1. Ela diz o seguinte: o dono de uma farmácia resolveu colocar à vista do público o gráfico mostrado a seguir, que apresenta a evolução do total de vendas em reais de certo medicamento ao longo do ano de 2011. E aqui tem esse gráfico que a gente pode analisar. O conteúdo é esse. Nosso conteúdo é a análise de gráficos a partir desse tópico, dessa semana 4. Então, a gente olhando esse gráfico, a pergunta diz: de acordo com o gráfico, os meses em que ocorreram respectivamente a maior e a menor venda absolutas em 2011 são. A gente pode observar no decorrer do gráfico onde ele atingiu seu potencial máximo, onde significa onde a gente teve mais vendas. O gráfico mostra para a gente que é nesse ponto aqui, e esse ponto é referente ao mês de junho. Então, como a questão diz respectivamente, a maior venda é o mês de junho. Então, você poderia já eliminar 3 dessas questões. Então, seria uma dessas duas. E agora fala a menor venda absoluta. Você pode olhar o gráfico, a sua menor venda está aqui, ó. Olha, nesse ponto aqui abaixo, que é o mês de agosto. Então, a maior e a menor venda são os meses de junho e agosto. Questão 2, ela mostra: a figura a seguir apresenta 2 gráficos com informações sobre as reclamações diárias recebidas e resolvidas pelo setor de atendimento ao cliente, SAC, de uma empresa em uma dada semana. O gráfico de linha tracejada informa o número de reclamações recebidas do dia. O de linha contínua é o número de reclamações resolvidas no dia. As reclamações podem ser resolvidas no mesmo dia ou demorarem mais de um dia para serem resolvidas. Então tá, o gráfico de linha tracejada é o número de reclamações recebidas, ok? Tracejada, recebidas. E o que está contínuo são as resolvidas. A pergunta diz: o gerente de atendimento deseja identificar os dias da semana em que o nível de eficiência pode ser considerado muito bom, ou seja, os dias em que o número de reclamações resolvidas excede o número de reclamações recebidas. O gerente de atendimento pode concluir, baseado no conceito de eficiência utilizado na empresa e nas informações do gráfico, que o nível de eficiência foi muito bom se você analisar o gráfico, o único momento em que o gráfico de reclamações resolvidas ultrapassa o de reclamações recebidas é a partir da terça-feira. E também na quarta-feira, olha só, durante a terça e na quarta acontece isso de o número de reclamações recebidas, lembrando que esse contínuo são as resolvidas e esse tracejado as recebidas. Então, é isso, o dia que a reclamação resolvida ultrapassa o de reclamações recebidas são na terça-feira e na quarta-feira. Então, na terça-feira e na quarta-feira, o nível de eficiência foi muito bom, ok? Próxima questão, número 3. O gráfico mostra o número de pontos de uma equipe de futebol nas 12 primeiras rodadas de um campeonato. Sabendo que nesse campeonato, em caso de vitória, a equipe soma 3 pontos, em casos de empate, soma 1 ponto e em caso de derrota não soma ponto, assinale a alternativa correta. Ok, se em caso de empate ela soma 1 ponto e se a equipe vencer, ela ganha 3 pontos, vamos analisar. E se ela não vencer, ela não ganha nenhum ponto. Então tá, no primeiro, vocês podem perceber que ela subiu apenas 1 ponto, ok? Que surgiu apenas essa equipe, ela ganhou até 1 ponto. Ok, beleza. Na primeira rodada. Na segunda rodada, vocês podem perceber que rapidamente ela somou 3 pontos. Olha, 1, 2 e 3. Ela somou 3 pontos. Então ela venceu na segunda rodada. Na primeira ela ficou empatada, na segunda ela venceu. E na terceira, como não somou nenhum ponto, então ela não ganhou, perdeu. Na quarta também perdeu, ok? Porque não somou nenhum ponto. Na quinta somaram-se 3 pontos. Aqui, ó, observem, 3 pontos foram somados na quinta rodada. Na sexta não foi somado nenhum ponto, então ela perdeu. Na sétima somaram 3 pontos. Na oitava nenhum ponto, então perdeu. Na nona perdeu. Na décima somou 1 ponto, empatou. Na 11ª somaram 3 pontos
então venceu. Na 12ª, somaram 3 pontos, então a equipe venceu. Então, a partir dessas informações, dessa análise que eu acabei de mostrar, ela pede para a gente assinar a alternativa correta. Vamos lá. A equipe perdeu os jogos da 2ª, da 3ª e da 4ª rodada. Vamos ver. Segunda rodada, a equipe está falando que ela perdeu. A segunda rodada, como a gente pode ver, ó, subiram 3 pontos. Então, aqui na segunda rodada, ela venceu. Então já está errada, porque falou que perdeu, a letra A já está incorreta. A letra B diz, nas 12 rodadas, o número de vitórias foi igual ao número de derrotas. Vamos verificar. Vamos lá. Número de vitórias igual ao número de derrotas. Vamos primeiro olhar de vitórias. Aqui, ó. Primeiramente temos 3, então primeiro tivemos uma vitória. Novamente aqui, outra vitória, 2. Aqui de novo, outra. E aqui outra e aqui outra, porque subiram 3 casas, né? 3 pontos, na verdade. Então, tiveram 1, 2, 3, 4, 5 vitórias. Agora vamos olhar a quantidade de derrotas para ver se é a mesma, se são 5 também, né? Para a questão poder dar como certa. A quantidade de derrotas. O enunciado diz que quando a equipe é derrotada, ela não ganha nenhum ponto. Então vamos lá. Onde ela não ganhou nenhum ponto? Na rodada 3, na rodada 4, na rodada 5, não, na rodada 5 não, na rodada 6, ela não ganhou nenhum ponto. Na rodada 8 também, na rodada 9, ela não ganhou nenhum ponto. E só isso, o restante ela ganhou 1 ponto, depois 3 pontos, depois 3 pontos. Então, isso significa que temos 5 derrotas. Então, temos o mesmo número de derrotas e vitórias. Então, saí um pouco aqui. Vamos lá. Então, se significa que temos o mesmo número de derrotas em todas as rodadas, então a letra B é a correta. Logo, a letra C também está incorreta, a letra D e a letra E. Se a gente verificar dessa mesma forma, seguindo os passos citados na letra C, na D e na E, a gente vai ver que estão corretas também. Número 4. O supervisor de uma agência bancária obteve 2 gráficos que mostravam o número de atendimentos realizados por funcionários. O gráfico 1 mostra o número de atendimentos realizados pelos funcionários A e B durante 2 horas e meia. E o gráfico 2 mostra o número de atendimentos realizados pelos funcionários C, D e E durante 3 horas e meia. Observando os 2 gráficos, o supervisor desses funcionários calculou o número de atendimentos por hora que cada um deles executou. O número de atendimentos por hora que o funcionário B realizou a mais que o funcionário C é... Vamos ver. A gente quer saber o número de atendimentos que cada funcionário realizou por hora. Mas a gente quer comparar o funcionário B e o funcionário C. Então vamos olhar o funcionário B. O funcionário B teve 25 atendimentos. Isso, segundo o enunciado, em 2 horas e meia. Então ele teve 25 atendimentos em 2 horas e meia. 2 horas e meia. Quando a gente faz o cálculo certinho, tipo 25 dividido por 2 horas e meia, ou seja, 2 horas e meia é o mesmo que 2,5. Então vai ser 25 dividido por 2,5. A gente vai ter que que o funcionário B, ele atendeu 10 clientes por hora. Então, o funcionário B atendeu 10 clientes por hora. Aí a gente usa o mesmo procedimento para calcular quantos atendimentos teve o funcionário C e faz essa análise dessa forma, da mesmo jeito que a gente fez com o B. A gente pega 21, que são os 21 atendimentos, e divide por 3 horas e meia. 3 horas e meia é a mesma coisa que 3,5 horas. Com isso, a gente vai encontrar 6. 21 dividido por 3,5, 6. Enquanto o funcionário B atendeu por hora 10. Então, a pergunta é, o número de atendimentos por horas que o funcionário B realizou a mais que o funcionário C é 10 menos 6, 4. A resposta está marcada aqui. Resposta letra A, número 4. A próxima é a número 5. O gráfico a seguir diz respeito aos resultados obtidos por uma turma de alunos de um curso preparatório específico para professor de educação básica. Aí aqui mostra o gráfico para a gente analisar todas as informações. O ruim
teve como 2, né, o resultado obtido, e o bom e assim por diante. Aí diz assim: para continuar no mercado é necessário que esse curso aprove pelo menos 70% de seus alunos, que por sua vez são professores especializando-se. Sabendo-se que os aprovados são apenas aqueles que obtiverem resultado ótimo ou excelente, pode-se afirmar que esse curso continuará no mercado? Então, são só aqueles que obtiveram nota como ótima ou excelente. O ótimo obteve como nota 6, o excelente 1. Então, são 7 que precisam, que podem ser aprovados. A pergunta quer saber se será aprovado ou não. O mínimo é 70%. Então é 7. Para a gente encontrar a porcentagem, a gente tem que olhar 7, que é o número de casos que pode acontecer dentro de uma amostra, que são 7, sobre o número total de casos, que no caso vai ser 6 mais 4, mais 2 mais 1, que é referente a todas as informações. Então 6 com 4, 10, com 2, 12, com 1, 13. Então será 7 dividido por 3. 7 dividido por 13 vai dar 0,53. Por aí. Aproximadamente 0,53. E quando a gente multiplica por 100, a gente encontra 53%. 53%. Então vamos lá. 53% foram aprovados. Então, como 53% é menor que 70%, então esse curso não continuará no mercado. Então a resposta é não, pois o percentual de professores aprovados foi aproximadamente 50%. Então é assim que fica corrigido a semana do PET. Até mais. Semana 4 do PET. Até mais.